Oi pessoal, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o modelo de trabalho, de como a gente trabalha com Design Thinking, quais são as etapas de um projeto. E agora eu queria falar para vocês que a gente consiga resgatar um pouco da nossa essência natural, criativa como ser humano. A gente ao longo da nossa vida acabou sendo tolhido, ouvindo muito não, e o trabalho, a educação, o processo todo fez com que a gente se podasse e deixasse uma essência muito importante que a gente tem, que é o nosso poder de criar possibilidades, de pensar possibilidades, de resgatar o lúdico que está dentro da gente, que é tão importante quanto qualquer outra área da nossa vida. Então esse é um convite que eu queria fazer para vocês. É tirar esses bloqueios, tirar esses nãos e pensar que existem possibilidades para as coisas que existem hoje. A gente vive num mundo onde toda experiência pode ser melhorada. Todo desafio pode ser trabalhado com uma abordagem um pouco mais humana, um pouco mais empática. E é isso que eu queria convidar vocês a fazer também. O que diferencia a gente, ser humano, das máquinas, é que a gente tem uma parte do nosso cérebro que é muito conectada com a empatia, que é o ponto que a gente consegue se conectar com as outras pessoas, sentir o que os outros estão sentindo e entender a perspectiva dos outros também. E esse convite também que eu queria trazer para vocês. Resgatem isso em vocês. O Design Thinking pode parecer um termo difícil, um nome complicado, mas é um jeito de olhar, é um novo jeito de olhar para a vida, para os desafios e para as possibilidades. Trazendo essa geração de possibilidades, trazendo a geração de ideias, de entendimento, de contexto para aplicar em algo mais relevante. Para a gente conseguir tangibilizar e concretizar as possibilidades com maior conexão, com maior valor para as pessoas também. Resgatar a nossa empatia e o nosso poder criativo faz com que a gente trabalhe numa área muito lúdica da nossa vida, que é onde a gente vê as possibilidades, assume o controle e trabalha isso de uma forma inovadora, de uma forma conectada com o que as pessoas precisam. Esse resgate coloca o usuário no centro de tudo. As pessoas como centro das possibilidades, das decisões, dos processos, das iniciativas. E isso tudo ajuda a trazer valor para essas pessoas, valor para o que a gente se propõe a fazer. Você como designer, aplicando o Design Thinking, o teu desafio não é uma qualificação ou um certificado. Se você consegue trabalhar baseado nos problemas das pessoas e com o objetivo de melhorar esses problemas, você é um designer. Você está trabalhando como um designer. E se você aplicar essa abordagem com empatia, colaboração e experimentação, vai te dar uma diferenciação muito grande para que você consiga aplicar isso, aplicar as ferramentas que vão ser faladas nas próximas aulas, se munir desse repertório e projetar para as pessoas, com as pessoas, colaborando com esse processo todo. Vai ser muito mais rico, muito mais relevante e trazer muito mais valor para você como profissional, você como pessoa e para as suas soluções, para os seus projetos, seus produtos, suas iniciativas, suas plataformas. O que é que você consiga e queira projetar vai ser bem mais relevante. A gente olhar para os desafios, olhar para as possibilidades e entender que a gente tem o potencial e tem o poder de melhorar a vida das pessoas, nos torna mais conectado com as pessoas, com os desafios e com o que a gente consegue entregar de valor. Então, todas as experiências que existem hoje podem ser melhoradas. A gente consegue olhar um desafio como uma oportunidade de trabalhar isso e trazer soluções relevantes. Isso é o que a gente faz, isso é o que a gente se propõe a fazer. E só depende da gente, do nosso potencial criativo, das nossas possibilidades e do que a gente entende que é importante para a gente e para os outros. Assim a gente consegue melhorar muito mais o nosso mundo e melhorar os serviços, os produtos, as experiências e o que a gente está se propondo a fazer. Quando eu comecei a trabalhar com Design Thinking, para mim foi uma disrupção. Foi um momento de um clique muito grande que eu tive. Eu trabalhava numa época com varejo, com franquia, e isso me fez pensar, se eu quiser resolver os problemas, se eu quiser trazer relevância, eu vou precisar olhar com esse prisma, com esse ponto de vista. Olhar para os problemas como um designer olha. E isso é um novo jeito de olhar para a vida, olhar para os desafios. É um jeito que a gente consegue resgatar a nossa essência e o nosso potencial criativo e empático. E ao mesmo tempo que a gente fica muito crítico com o que a gente vive, com as experiências que a gente vive, com os desafios que a gente tem, a gente também fica um ser humano mais empático com isso. Quando eu vou numa empresa de telefonia móvel para mudar o meu plano ou para contratar uma internet e eu vejo que a atendente demora um tempão para conseguir fazer aquele sistema, eu entendo que a culpa não é dela em fazer aquilo. É porque alguém que está projetando aquela interface e aquela estrutura não pensou nela para fazer. E aí, por mais crítico que eu seja, eu me conecto com aquela pessoa e eu consigo entender que existe um problema por trás disso que tem que ser resolvido também.
Então, a gente olhar com esse prisma, olhar com esse olhar e resgatar a essência do design para projetar as experiências é uma forma nova de olhar para a vida e para os desafios da nossa vida também. E na próxima aula, a gente vai resgatar um pouco o principal pilar do Design Thinking, que é a empatia, trazendo algumas referências a mais, trazendo um conceito de ciclo de vida, que é muito importante para o projeto, e trazendo também mais repertório para a gente exercitar o nosso olhar empático sobre a vida. Até lá, obrigado.